Quem aqui nunca foi em uma Assembleia de Deus e assistiu como elemento do culto uma saudação? E quem você, eu, assembleiano, que nunca dei uma saudação no culto? Nunca ministrei uma breve saudação? Acho que todos vocês estão familiarizados com esse elemento. É aquele momento do culto em que uma pessoa recebe oportunidade para uma pequena palavra, uma espécie de micro pregação. E ali tem testemunho, tem alguma reflexão que a pessoa acha que seja relevante para o fortalecimento da fé da igreja, uma meditação no texto bíblico, não é? Mas também não quero ser tão saudosista assim e assumir que, eventualmente, a saudação é palco para momentos constrangedores para a igreja. Eu já assisti muitos deles. Mas eu não critico, pelo contrário, eu defendo e pratico. Afinal de contas, a saudação é uma grande arma para a criação, a formação de novos obreiros. Se você hoje admira a postura e a habilidade, o dom de algum pregador, pode ter certeza que em algum momento esse pregador começou com uma pequena saudação no culto e dali percebeu que tinha o dom de Deus, que poderia aprimorar a sua habilidade retórica e hoje é o pregador que você tanto admira. Então, não estou aqui criticando a saudação, mas quero comentar um aspecto, tá? Que é aquela pessoa que na saudação ele fala e depois diz: olha, para não ficar em minhas palavras, abra a Bíblia aí no versículo tal. Ah, para não ficar em minhas palavras, tal coisa. Meu querido irmão, o que é o culto? E aqui vamos falar da liturgia pentecostal, que tem vários elementos: oração, cântico, ofertório, leitura da Bíblia, a pregação principal do culto e tem a saudação. Todos esses elementos, eles são feito a muitas mãos o culto a Deus. O culto que está sendo entregue a Deus por todas essas pessoas. Cada um desses elementos do culto, eles devem ser a expressão do meu culto externo, do meu culto a Deus. Eu falo culto externo porque a minha adoração, a que acontece dentro do meu coração, ela pertence a mim e apenas Deus consegue ver, consegue julgar. Mas a externa, quando eu canto, quando eu oro, quando eu me comporto ali dentro do meu espaço na liturgia do culto público, eu estou entregando o meu culto a Deus. Quer dizer que quem canta tem que cantar a música que fala da glória de Deus, que dá adoração a Deus e que também faz com que a igreja adore a Deus. Eu acho errado quando ali a pessoa que vai cantar, ela faz um pequeno show, faz uma apresentação. Não, a apresentação é na praça, no barzinho, na escola, no teatro. No culto é você apresentando a sua adoração a Deus em forma de música. E quando a igreja canta junto, esse é o culto público. Quando eu oferto a Deus, gente, Deus precisa mesmo especificamente do seu dinheiro, mas eu contribuo no culto também como uma forma de adoração a Deus. Pode reclamar da adoração a Deus nesse sentido da oferta, mas eu estou me lixando para você que reclama. A Bíblia está repleta de momentos de contribuição e faz parte do culto. Não estou comprando Deus, nem pagando Deus, é um dos elementos do culto. Outro elemento, vamos falar da pregação aqui, também é um elemento de culto, em que eu levo a igreja a meditar na palavra de Deus, em que eu ensino a Bíblia para as pessoas, e eu convido pecadores ao arrependimento, eu fortaleço a fé dos crentes, eu faço convite para as missões, e a pregação tem vários temas e vários objetivos. Claro que o objetivo final é aquele que o Espírito Santo fala com as pessoas, né? É aquilo que o Espírito Santo falou ao coração das pessoas. E a saudação, ela é mais um elemento do culto. Eu vou compartilhar com vocês, na minha saudação, um testemunho pessoal. Passei por uma experiência especial que merece ser compartilhada com a igreja, porque essa experiência fortalecerá a fé de outros. Eu, lendo a Bíblia, tive um sentimento especial, quero compartilhar com a igreja, vou usar a saudação para isso.
Aí o camarada tem o momento da saudação, vai falar do cinema, da vida do vizinho, vai falar em relação ao seu passado, vai contar história. E aí, quando percebe que não tem nada de culto, no sentido de adoração naquelas palavras humanas, a pessoa fica sem graça e fala assim, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler um versículo aqui? E pode ter certeza que a pessoa que fala isso vai ler um versículo qualquer e senta. E eu já vi essa cena várias vezes, em que a pessoa fala, nada a ver, lê um versículo qualquer e se senta imediatamente. Amigão, se for para você atrapalhar o culto, porque nesse sentido é atrapalhar o culto, e falar o que não seja para a edificação da igreja, falar o que não seja palavras que podem ser entendidas como um ato de adoração a Deus, você não deve falar. Fale aquilo que é a palavra de Deus. Nunca deve ser a sua palavra, nunca deve ser a minha palavra. Deve ser o tempo todo palavras que cabem no culto público, de adoração, de convite ao arrependimento, de fortalecer a fé dos crentes, de dar glória a Deus por tudo que Ele é e oferecendo a Deus o culto que Ele merece, o culto que eu devo a Ele, que eu devo ao nosso Senhor que está no céu, ao nosso Pai que está no céu. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. E é a esse Deus que eu estou adorando aqui nesse culto. Então, pregador, não existe essa de falar e depois dizer, para não ficar em minhas palavras. Nunca é a sua palavra. Sempre é a palavra de Deus, é a experiência com Deus, é a vida com Deus que está sendo compartilhada ali. Escutei do reverendo Russell Shedd há muitos anos, nunca esqueci, em que ele diz que o pregador deve falar assim como os profetas do Antigo Testamento, que diziam, assim diz o Senhor. Porque, infelizmente, muitos pregadores hoje têm muito a falar, mas eles não podem dizer ao final, assim diz o Senhor.